Quero sugerir, irmãos, que temos estudado da conversão de Paulo, como Deus chamou a ele, vaso escolhido para comunicar sua palavra, que estudamos 3 pontos da doutrina de Paulo, no Novo Testamento: o mistério da igreja, expressão da unidade do corpo de Cristo no partimento de pão, e a vinda do Senhor para levar-nos à sua presença, que são 3 doutrinas que recebemos só por Paulo. Foi sugerido isso a mim e estou sugerindo isso a vocês. Temos 2 trechos que falam do mistério, Efésios e Colossenses. Não se dá certo para ler os 2? O que acham vocês? Se ocupamos como 20 minutos em cada ponto, podemos cobrir as 3 coisas. Começando em Efésios 3, se o irmão pode ler de 1 ao 13. Efésios, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como assim em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Essa palavra mistério não só indica uma coisa desconhecida, mas é uma coisa revelada. Tem doble significado essa palavra, nesse sentido. Duplo. Não foi conhecido isto no Velho Testamento. Diz que oculto em Deus. Só Deus conheceu isso. Foi impossível que Deus fala de unir seu povo num só corpo com Cristo, por enquanto Cristo não tinha feito carne, morto na cruz, ressuscitado e logo ascendido nos céus. Tudo isso é necessário primeiro. Não podemos unir 2 em 1 até que Cristo está lá na glória e seu povo aqui na terra para participar num só corpo.
Essa é uma relação que não conheceram os santos do Velho Testamento. Conheceram a Deus. Deus morava no meio deles no tabernáculo, mas não formando um só corpo. Esse aconteceu no dia de Pentecostés. No versículo 3, ele fala do mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. É o que ele está falando no capítulo 2, dos versículos 11 até o 22. Ele, em poucas palavras, descreveu esse mistério, que é, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos ao conselho da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse era o mistério de um corpo, né? Ser abençoados, isso tem, né, no Velho Testamento. Mas esse um corpo que o irmão acabou de citar, isso era um mistério. O Israel e gentios, os dois saindo, né, e se tornando um corpo, como diz aqui, um novo homem. É interessante ler uns versículos. Em João 10, Evangelho de João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Israel, eles eram um aprisco. A lei determinava esse ponto até onde eles poderiam ir. As ovelhas estão presas no aprisco. Então a lei, na verdade, ela se tornou um limite até onde eles poderiam chegar. Mas ele está dizendo aqui que ele ia chamar ovelhas não daquele aprisco, mas não para fazer outro aprisco, e nem tampouco para que elas entrassem no aprisco que já havia. Mas ele fala de um rebanho e um pastor. A dispensação que nós vivemos agora, que Paulo está mostrando ali o mistério, não existe leis, não existe limites, né? O Senhor não deu limites como foi com Israel. Hoje nós temos um centro que nos une. Nós não somos guiados pelos limites externos, e sim, nós somos atraídos pelo centro. Como dizer que o pastor vai e as ovelhas vão atrás do pastor. Ele é o ponto de referência, não são os limites. Então isso é muito interessante no nosso tempo que nós vivemos, nós entendemos isso, que Cristo é o centro das nossas atenções. Os limites nossos, na verdade, é o centro, é Ele que nos atrai. Então, tudo aquilo que nosso exercício, nós temos falado, tem citado muito para os jovens nesse sentido, e para nós também, com certeza, os limites da nossa vida, né, do nosso exercício, na verdade, são aquilo que nós vemos na atração que é Cristo. Ele é o centro de atração. Em João, capítulo 11, esse tema desenvolve mais em versículo 50.
nem considerais, esse é Caifás que está profetizando. Diz em 50, nem considerais que nos convém que homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Aqui em São João está posto o fundamento das coisas que estamos estudando, mas ainda não está revelada. Paulo foi o instrumento para descobrir-nos completamente e totalmente o mistério disso. Mas vemos aqui em João Cristo fazendo as coisas. E mais versículos também temos aqui em capítulo 17 que falam de que sejam uma só coisa. O irmão escreveu sugerindo que esses toques, né, que foram dados aqui antes da doutrina de Paulo ser manifestada, ele chama de botões, blooms, botões num jardim onde tem uma roseiras, né, de flores. Então aparecem os botões para depois desabrochar. Então aqui nós estamos nesses versículos, que o irmão citou um deles, são botões já aparecendo que depois iam ser aflorados, né, pela doutrina dada a Paulo. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse versículo 28 fala, vinde a mim. Nós estamos falando desses assuntos, né, do mistério, de um só corpo e da vinda do Senhor, é isso? Mas esse mistério tudo começou por causa da manifestação do Filho de Deus. Né, o Filho de Deus vindo a esse mundo. Não mais a lei, como foi falado, né, que tinha sido a manifestação anterior de Deus, passando ao homem essa responsabilidade de cumprir uma lei, de guardar uma lei que ele não era capaz de guardar. E agora vem essa manifestação de Deus em graça, enviando o seu Filho para que ele fosse o que cumprisse a lei, como se diz, né, a parte boa da lei, que ele cumpriu toda a lei, nunca desobedeceu a lei, e ele também recebeu todo o juízo da lei. Então ele foi obediente e recebeu o castigo da desobediência. Ele cumpriu pelos dois lados, né, se é que nós podemos falar assim. E aqui nós vemos esse ponto quando o Senhor fala, vinde a mim. Que maravilha Deus se manifestando a esse ponto de o próprio Filho estar aqui nesse mundo, chamando para Ele, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Esse é o nosso Senhor, o mesmo hoje, né? Que nós temos acesso, comunhão com Ele, e é o mesmo que nós estaremos a qualquer momento na sua presença. No Evangelho falamos essas palavras, não? Vem de amém. Nome de Cristo falamos invitação, convite para as pessoas. Em São João 12, outra coisa, acho que nós estamos fugindo do tema, mas tudo está ligado. Em São João, capítulo 12, o Senhor Jesus está falando em antecipação de ir à cruz. E no versículo 23, ele diz: Jesus lhes respondeu dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Cristo está falando de si mesmo como um grão de trigo. Se ele volta aos céus sem morrer, ele terá que ficar só por toda a eternidade lá. Mas ele não quer ficar só. Quer ter seu povo com ele. Para que seja possível é necessário que ele morre, igual como grão de trigo. Quando semeamos, plantamos o trigo no solo, morre, brota, planta nova. Deste jeito, a igreja pode formar pela morte de Cristo Jesus. Não é a encarnação de Cristo que nos deu vida, que nos dá vida. É a morte de Cristo que nos dá vida. Só por meio de sua morte, então, pode chegar Cristo ter seu povo lá nos céus. E ele quis ter seu povo lá. Muito precioso é isso. Temos figura desse, irmãos, no princípio da formação de Adão e Eva. Quando Deus fez cair sono em Adão e tirou del costillo de Adão, costela. De uma costela formou a mulher e trouxe a ela Adão. Neste sentido, a igreja pode formar-se. O mistério é isso. Um só corpo. Da morte de Cristo, forma a igreja para depois unir-se, em um só corpo. Essa é nossa relação com Cristo agora. Antes de passar ao outro trecho, voltando a Efésios 3, no versículo 10, quero fazer um breve comentário. No versículo 10 diz: para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O mistério apresentado em Efésios é um pouco diferente em Colossenses. Não temos tempo para estudar isso, mas brevemente em Efésios temos o que a igreja é para Cristo. Em Colossenses é o contrário. O que Cristo é para a igreja. Então, aqui, no versículo 10, vemos que a igreja é objeto de dar testemunho aos principados, potestades nos céus. Quem são eles? Anjos. As personalidades lá nos espíritos, nos céus. A igreja tem uma posição maior, mais perto a Cristo que eles. Igual como quando vamos a matrimônio. Todo mundo gosta de matrimônio, de assistir, não só pela comida. Outra coisa maior é presenciar o amor de duas pessoas que querem dedicar suas vidas completamente unidos em um só corpo, para viver juntos. Eu falei a meus filhos antes de casar, você não vai casar porque pensa que pode viver como uma pessoa. Você vai casar porque pensa que não pode viver sem a pessoa. Bem maior é esse amor. Esse é como Cristo. Cristo nos amou. Nós respondamos a seu amor, aceitamos seu convite do Evangelho. Participar com Ele para ser um testemunho do que Cristo é. Não só as pessoas no mundo, os anjos, os espíritos nos céus, estão vendo em nós essa multiforme sabedoria de Deus em escolher um objeto para responder a Ele nessa relação de um só corpo. Assim, quando vamos a casamento, bodas, é bom de ficar lá, presenciar. Mas a pessoa mais especial lá são os dois. Eu lembro de um irmão falar no matrimônio, quando, acho que em Brasil tem costume parecida, chega o noivo com seus padrões, se fala? Padrinhos. E eles ficam lá esperando a chegada da noiva. Não é certo? É costume lá, quando chega a noiva, todo mundo levanta, não? Aqui também tem isso? É. É o momento de todo momento para eles. E tudo isso aprendemos de Deus e de Cristo e seu amor. Mas todo mundo dá olhada para ver a noiva. Bela, vestido de branco, já preparado para dar sua vida ao noivo. Mas esse irmão falou uma coisa que gostei. Ele falou, nesse momento eu não olho só a noiva, olho
ao noivo. Uma sonrisa, uma beleza em sua cara, que está vendo chegar a pessoa que ele ama. Tudo isso é Cristo, irmãos. Figura de Cristo. Que ele maior é o amor dele que o amor nosso que responde a ele. Sempre o amor dele é maior. Por isso, a exortação aos maridos é amar as suas esposas, a sua esposa. Porque somos figura, representação do que Cristo é. Ao contrário, a mulher, a exortação para ela é sujeitar, etc. Bom, tudo isso, irmãos, é parte o que é o mistério. Em conexão com o amor do noivo e a noiva, como falamos em Efésios, vemos o que a igreja é para Cristo. E em Colossenses, o que Cristo é para a igreja. Nota no versículo 27 do capítulo 1. Vou ler 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é, aqui está a ponto, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Eva tomou forma, corpo, do costelo de Adão. Foi formado dele. Nós tomamos forma como a igreja de Cristo mesmo. Nenhum homem hoje em dia casa com pessoa que foi tirado de si. Recebemos de mulher que foi nascido de outra pessoa. Mas Eva é melhor figura do que a igreja neste sentido. Cristo em nós. Em vós, que é nós. Tomamos forma como a igreja, fruto da labor de sua morte na cruz. Trabalho de sua obra na cruz. Em realidade, tudo vem de Ele, irmãos. É precioso isso para nós. Só isso eu queria acrescentar. Agora, irmãos, continua, faz favor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E temos
destino dos crentes. A igreja, o corpo de Cristo, são povo na terra, mas com destino dos céus. E esta é uma verdade muito importante não esquecer. Porque se esquecemos que somos povo para destino dos céus, em realidade perdemos todo. O mundo não é nosso lar. É lugar de peregrinação. Somos estrangeiros aqui. Igual como eu estou aqui em Brasil, estrangeiro. Gosto da comunhão aqui, mas não é meu país. Então, igual, as coisas celestiais. E creio, irmãos, este é muito importante não esquecer esse, porque vemos que o testemunho geral do cristianismo está ocupando muito nas coisas da terra. E é para perder valor do motivo que Cristo chamou a nós participar num só corpo com Ele. Os Tessalonicenses não tiveram claramente a doutrina, pensando que seus irmãos que tinham passado por morte desse mundo perderam a esperança de ficar com Cristo. Paulo recebe uma revelação especial enquanto a este ponto. Que os que, como diz aqui, versículo versículo 15. Decimos vos, pues, isto pela palavra do Senhor, que nós, isso é os vivos, que os ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem ou morreram. Cristo vai ressuscitar os que dormiram. E logo vai cambiar nós também. E os dois vão juntos aos céus, ficar com Cristo. Então, este é a verdade da ressurreição do corpo e para estar com Cristo. E outros não vão morrer. Essa é nossa esperança. Não todos vão morrer. Se ficamos até a vinda de Cristo, só vamos ser transformados com novos corpos e logo, juntos com o Senhor, encontramos nas nuvens. Então, essa foi uma revelação especial a Paulo para aclarar aos Tessalonicenses suas dúvidas dessas coisas. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento,
num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui fala sobre essa transformação que nem todos, é um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Os que estão vivos são transformados, os que morreram em Cristo são ressuscitados e transformados, né? E nós juntos, unidos, subiremos estar com o Senhor. Essa é a primeira ressurreição, do qual a primícia é Cristo. Ele foi o primeiro homem a ressuscitar dentre os mortos. Ele ressuscitou e está nos céus. Tendo chegado nos céus, ele derrama a promessa do Espírito Santo em Pentecostes. E agora, o que é a nossa garantia de que eu vou ser transformado se estiver vivo, ou se morrer antes da vinda do Senhor, eu vou ser ressuscitado? O que faz com que eu seja identificado neste mundo que eu vou ser transformado? O Espírito Santo. Porque quando o Senhor vier, quem vai ser tirado da terra? Aqueles que têm o Espírito Santo. Quem é que tem o Espírito Santo? Todo aquele que crê. É o crente. O que é um crente? O que é um cristão? Muitas vezes a gente pergunta, o que é um cristão? Fica difícil responder. Alguns falam, bom, é aquele que guarda a lei, ou aquele que frequenta a igreja. A resposta mais simples é o que a Bíblia diz. Se ele tem o Espírito Santo, ele é de Cristo. Se ele não tem, ele não é. Ponto final. Não tem mais nada para explicar. O que me torna um cristão? Meus atos, minhas obras, minha legalidade ou minha liberalidade? Nada disso. O que me torna um cristão é o fato de eu ter o Espírito Santo. Esse é o selo que nós vemos falando em Efésios. Quando cremos, somos selados com o Espírito Santo. Para sempre. E isso é o que nos identifica aqui neste mundo, em que o mundo olha, passa na rua, esbarra no alemão lá, ele não vai saber se ele é cristão ou se não é. Mas vamos supor que ele está andando na rua, no exato momento do arrebatamento, uma pessoa esbarra com ele, e ele é transformado. Ele vai saber, esse cara é uma coisa diferente aconteceu, hein? Isso nunca aconteceu. Alguém se transformar assim e sumir da minha frente? É isso que vai acontecer no mundo. Nós seremos transformados, e os que morreram, ressuscitados, transformados também, nos uniremos. Isso é um mistério que nunca foi falado antes. Quando o Senhor Jesus, aqui na terra, ressuscitava mortos, que nem Lázaro, isso não era a ressurreição, ou quando Paulo vai pregar sobre a ressurreição, eles entendiam que era a ressurreição, mas eles entendiam ressurreição de mortos. Ressurreição de entre os mortos é que eles não entendiam, os judeus. O que é uma coisa muito diferente. O Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos. Mas não foi a ressurreição dos mortos. Essa é a segunda ressurreição que ocorrerá no final, quando então aqueles que sem Cristo morreram serão ressuscitados para condenação. Essa é a ressurreição para condenação. A primeira ressurreição, da qual Cristo é a primícia, ou seja, ele foi o primeiro e nós seremos ressuscitados pelo poder dele. Essa ressurreição é a ressurreição para estar com Cristo. Mas tem uma ressurreição que é a ressurreição de condenação. Vão ser ressuscitados e transformados para receber o juízo eterno. E eles vão ter um corpo que eternamente ficará em total sofrimento, que não acaba, onde o verme, né, fala, o bicho não morre, né? Ele vai estar constantemente atormentado e nem um pouco arrependido. Muitas vezes, eu já escutei algumas vezes pessoas falar que o inferno vai estar cheio de pessoas arrependidas, né? Não vai ter nenhum arrependido lá. No inferno, eles vão continuar rangendo os dentes contra Deus, acusando que eles estão lá por causa de Deus. Eles continuam na mesma posição. Eles não vão ser pessoas convertidas, condenadas. Não vão ser. Eles não têm arrependimento. E serão chamados
e terão um corpo que não se destrói, mas para receber condenação e não bênção, o que distingue totalmente o crente. O cristão hoje, ele tem o Espírito Santo nele, e essa é a garantia, é o selo de Deus de que eu sou propriedade de Deus, e é o que nos leva para estar junto com ele quando ele vier, quando ele se manifestar. Uma palavra diz que recebemos vida eterna, né? Vida eterna não quer dizer que somente vai viver para sempre, porque todos, como o irmão tem explicado, claro aí, todos viverão para sempre. Mas por que distingue os crentes como tendo vida eterna? Porque nós estaremos com Cristo na glória. Ao passo que os condenados não recebem esse nome de ter vida eterna. No Senhor Jesus, recebemos essa vida eterna, mas o corpo fica, essa vida fica no corpo material, e precisa mudar esse corpo. E este é o que vai acontecer na vinda de Cristo. Mesmo os mortos serão ressuscitados, nós transformados. Novo corpo é necessário para viver nos céus. Temos a vida, a natureza e tudo ao momento que creemos e somos selados pelo Espírito Santo. Só falta o corpo novo. Então, esse é o que recebemos na vinda do Senhor. E 1 Coríntios 15 fala desse tema. Capítulo 3 de Colossenses. Eu creio que a vida eterna que nós temos hoje é o Espírito Santo em nós, é o selo de que nós temos essa vida eterna. Porém, ela está em Cristo, escondida com Cristo em Deus. Versículo, vamos ler do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo vier para se manifestar, nós seremos manifestados com Ele também. Porque nós já estaremos transformados e estaremos com Ele. Num corpo que foi transformado, um corpo incorruptível. Hoje, se nós, pobres mortais como somos, mesmo sendo salvos e cristãos como somos, se tivermos, e temos o Espírito Santo, se tivermos nesse corpo, recebermos toda a manifestação do que Deus é, nós não aguentamos. Esse corpo é corruptível. Nós não conseguimos alcançar tudo isso. Nós seremos transformados para então conhecer plenamente todas as bênçãos que há em Deus em Cristo Jesus. Nós seremos transformados para ser capazes de receber tudo que Deus pode dar para nós, porque esse corpo aqui não consegue. Quando nós apenas arranhamos um pouco da verdade, nós ficamos extasiados. Né? A gente fica, nossa, olha que coisa, quando você é recém-convertido, cada doutrina nova que se ouve, cada coisa nova, você fica tão assim. Isso não é nem uma casquinha daquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos compreender tudo que Deus tem. Mas nós conseguiremos depois que nós formos transformados na vinda do Senhor. E essa vida que temos, é a vida eterna, ela está escondida com Cristo em Deus. Mas ela vai ser manifestada. O mundo, quando o Senhor Jesus vier se manifestar para o mundo, nós estaremos com Ele, porque nós nos unimos com Ele antes dessas coisas acontecerem, antes dele se manifestar ao mundo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para pegar a sua igreja, ou seja, o arrebatamento, não vai ser uma coisa aberta ao mundo.
Os olhos do mundo não vão ver isso. Tanto é que os que ficam na tribulação vão ouvir o evangelho do reino, mas eles não vão saber absolutamente nada da igreja. Eles não vão ser nem parte da igreja. Podemos passar a 1 Coríntios 10, começando do 15 ao 23. 1 Coríntios 10, 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. O Senhor instituiu Santa Cena a noite que foi traicionada. Como? Traído. Entregado por Judas Iscariote. E aqui temos confirmado por Paulo, de Cristo glorificado, uma nova revelação enquanto a mesa do Senhor e a cena do Senhor. Ceia. Capítulo 10 fala da mesa do Senhor. O que lemos em capítulo 11 fala da ceia. E essas duas coisas vão juntos, segundo Deus. Igual como um altar e o sacrifício que põe em cima do altar tem que ser de um acordo. É necessário. É muito interessante ver que Paulo aqui, em capítulo 10, expressa a unidade do um corpo na forma que estabelece a mesa do Senhor, explicando que não pode fazer sacrifício em qualquer lugar, mas deve ser na base que Deus estabeleceu, que é a unidade
de um só corpo. Então, este é nosso privilégio de não só responder em participação das duas emblemas, o pão e o cálice. Muitos cristãos fazem isto em diferentes lugares. Em sua consciência, lembram do corpo de Cristo, de seu sangue. Mas aqui ele acrescenta uma coisa mais, que fazemos isto na base que somos membros de um só corpo. E é um privilégio de participar na memória da morte de Cristo, sabendo de nossa relação com Cristo como um só corpo com Ele. Dá testemunho dessa verdade, então, quando participamos do pão, nesta forma, como fizemos na manhã, um só pão lá. Esse pão inteiro representa, nesta maneira, que Cristo e sua igreja é um só. Esta é a base para chegar lá, correta. Não é que chegamos em nome de algum homem ou de alguma doutrina favorita da Bíblia. Não. Chegamos lá fazer memória do que Ele pediu de nós, sabendo que somos membros de seu corpo. Damos testemunho neste mesmo mundo que rejeitou a Cristo, embora que nosso testemunho é muito fraco, não visto por muito, e fazer um testemunho não é o objeto. Testemunho é resultado de obedecer o que o Senhor pediu de nós. Se nós invertimos a ordem nisto, podemos fugir do desejo do Senhor. Se procuramos ser muito grande testemunho no mundo, esquecendo de Cristo, vamos a fugir da verdade. Mas quando, em toda obediência e submissão, juntamos e tomamos nosso lugar na mesa do Senhor, em obediência a Ele, resulta um testemunho. Essas três coisas estão ligadas, irmãos, da doutrina de Paulo. Estudamos da vinda. Na sua vinda, estaremos junto com Cristo. Ele virá pessoalmente para levar-nos. Por enquanto que estamos aqui, é um privilégio responder a seu pedido, façai isto em memória de mim, na base de nossa posição que temos com Ele, como membros de um só corpo. Que pode impedir, porque nós estávamos eu quero fazer uma comparação, nós estávamos falando sobre que nenhum de nós
verdadeiros cristãos, vamos ser deixados para trás, porque o que nos caracteriza é o Espírito Santo que habita em nós, e quando o Senhor Jesus vier para nos arrebatar, é pelo Espírito Santo que isso vai acontecer, então ninguém vai ficar para trás. Agora, a mesa do Senhor tem esses símbolos, o pão e o vinho. E o pão, o símbolo de um só corpo. Quem é que é membro do corpo de Cristo? Todos aqueles que têm o Espírito Santo. Então, todo mundo que tem o Espírito Santo tem que estar sentado ali comendo isso. O que impede aí, então, um cristão de estar aqui tomando conosco a ceia? Existe alguma coisa que impede? Ou é direito? Cada um fala, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o direito de sentar aqui, posso sentar a hora que eu quiser e fazer a hora que eu quiser isso aí. Será que é a mesma coisa do que era o arrebatamento? Isso é uma pergunta. O que impede um cristão hoje de não estar sentado aqui partindo o pão? Além da ignorância, lógico. Só suas práticas que estão não conforme à posição que professa. Esse pode impedir. A primeira coisa é o pecado, né? Se o cristão está em pecado, ou se ele confessa um pecado e ele é disciplinado, ele está fora, ele não pode participar. E isso é importante entender. Alguém que está em disciplina, ou quando a Assembleia toma uma atitude disciplinária de colocar alguém fora de comunhão, nunca é colocar fora do corpo de Cristo. Ninguém na face da terra tem essa autoridade de tirar, de excomungar alguém, no sentido, por exemplo, que a Igreja Católica fazia, e por muito tempo escravizou os seus discípulos, no sentido de que, se ele não confessasse Jesus, eles comungavam e mandavam ele para o inferno. Ele ia para o inferno. É isso que eles diziam. Dizem até hoje. Mas ninguém tem essa autoridade de tirar alguém do corpo de Cristo. Ninguém pode fazer isso. Porque isso é uma obra de Deus. Porque ninguém tem a capacidade de colocar alguém dentro do corpo de Cristo. Eu não posso chegar aqui e falar, de hoje em diante eu quero que tal pessoa faça parte do corpo de Cristo. Ninguém tem essa autoridade. Somente o Senhor. Então, quando nós tomamos uma atitude disciplinária, de disciplinar alguém, nós não estamos tirando do corpo de Cristo. Apenas ele está sendo impedido de participar dessa ceia, porque, pelo pecado, que é o fermento, ele vai levedar toda a massa. Então, existe necessidade, como a gente vê em 1 Coríntios, de colocar fora. Porém, o pecado moral não é a única coisa que existe. Geralmente fica fácil a gente resolver quando a gente fala de um pecado moral. A pessoa estava roubando, foi um cara que roubou aí e tal, ele veio e confessou, olha, eu tenho praticado, apesar de cristão, eu tenho assaltado bancos, gente. Você não pode fazer isso. E você tem uma disciplina agora que você vai ter que enfrentar. Isso é fácil resolver. Eu tenho um pecado moral aí, eu tive um problema. É fácil resolver. Mas existem outros tipos de pecado que não são, muitas vezes, pecados evidentes, morais. Por exemplo, o pecado eclesiástico ou o pecado doutrinal. O pecado doutrinal é alguém que mantém uma doutrina que é lesiva à doutrina de Cristo que nós temos na palavra de Deus. Apesar dela ter aparência, às vezes, de ser alguma coisa de Deus, ela não é. Qualquer doutrina que fale contra a pessoa do Senhor Jesus, ou que venha a trazer, denegrir o nome de Cristo, ou fazer alguma coisa que é contra o que está na palavra de Deus, é um erro doutrinal e deve ser tratado assim. Não tem o direito de partir o pão. Agora, o pecado eclesiástico, que a gente chama eclesiástico, é alguém que, estando envolvido com a cristandade professa, participar daqui, estando envolvido lá. Esse é um dos grandes princípios que foram deixados de lado, numa das maiores divisões que houve entre os irmãos no século XIX, final do século XIX, que foi o que eles chamam de irmãos abertos, a prática de abrir a mente
A mesa do Senhor, todo mundo tem direito. Ninguém deve questionar. Se a pessoa acha que deve partir o pão, ela deve sentar e partir o pão. Não questiona-se nada. Esse princípio levou, então, à prática, que hoje existe ainda, de que a mesa do Senhor é uma coisa de todo mundo, é direito de todo mundo. Quem se achar no direito tem que vir sentar e comer. Por outro lado, criou-se a ideia dos irmãos fechados, que é aqueles que não sustentaram essa doutrina. E houve essa divisão exatamente por causa desse problema. E aqueles que vinham de outras denominações queriam sentar e partir o pão também. Aí era o problema eclesiástico. Ele está envolvido com uma denominação, ele não pode estar partindo o pão. Quando, em Pentecostes, Pedro se levantou e falou do que estava acontecendo ali, eles falaram: o que devo fazer para ser salvo? Pedro falou: arrependei-vos, sejam batizados e creiam. E eles creram, e o Senhor acrescentou naquele dia mais de 3.000, né? O Senhor acrescentou. E dali em diante ele ia acrescentando. E ali ficava uma coisa muito fácil saber se alguém era ou não cristão, porque era uma coisa tão recente e nova, de que alguém se convertia ao cristianismo, não tinha outra coisa para se converter. Hoje já não é assim. Nós não temos aqui alguém que fala assim: eu sou cristão. Isso é uma palavra que basta. Cada um de vocês aqui deve ter tido uma experiência dessa. Um amigo na escola ou no trabalho pergunta: o que você é? Eu sou cristão. Mas de que religião? Nunca é suficiente para eles eu dizer eu sou cristão. Porque eles querem saber qual denominação. Por quê? Porque está dividido. E uma vez que está dividido, eu não posso permitir que toda e qualquer divisão participe dessa memória que nós temos de um só corpo, porque apesar de ter muitos que são do corpo de Cristo, que estão no meio dessas denominações, eles estão em desobediência andando lá no meio. Se um deles fala: não, eu enxergo que isso está errado, o que você me falou está certo, realmente eu vou sair deles e quero partir o pão com vocês, aí sim. Mas se ele fala: não, eu quero continuar indo na igreja batista, por exemplo, eu só estou citando o nome, a igreja X, eu quero ir na igreja X e quero continuar aqui com vocês vindo partir o pão. Nós não podemos permitir isso. Isso tem que ficar bem claro para todos nós, porque o inimigo, cada dia mais, ele quer dividir o corpo, trazendo ideias de que, não, nós somos todos irmãos, tem que estar todo mundo sentado, partindo o pão, cada um tem o direito, e começar a levantar a bandeira dos direitos. Nós temos direitos, mas nós temos deveres também. E um deles é o que Paulo deixou bem claro: o fermento não pode ficar no meio da massa. É por causa do Senhor no nosso meio que essas coisas não podem ser permitidas. Não sou eu que decido quem deve partir o pão ou não, mas como autoridade delegada por Deus da Assembleia, quando alguém pede o lugar, tem que ser analisado se ele está apto a partir o pão ou não. Porque se ele sustenta doutrina ou prática eclesiástica ou tem um pecado moral, ele não pode estar sentado conosco à mesa do Senhor. E mais um detalhe: não porque nós somos bons e melhores, ao contrário. As palavras aqui no versículo 18, no capítulo 10, ved a Israel segundo a carne, é uma referência, um exemplo em Israel do que está falando o irmão, que vocês vão lembrar que Jeroboão fez 2 altares à parte e convidou a Israel a adorar a Deus nesses altares que ele tinha feito. Agora pode um israelita vai lá e sacrificar seu sacrifício nesse altar ou não? Esse altar não foi feito por Deus. Não foi ordenado por Deus. É um altar falso. Então, não é suficiente dizer: não importa o altar, meu coração está bom, meu sacrifício está bom, vou oferecer lá, é mais fácil. Esse não
pode ser, da mesma maneira, nós temos que voltar sempre ao altar que Deus estabeleceu, a unidade do corpo de Cristo. Essa é a base de nosso altar, adoração. E temos que ser um pouco celosos, irmãos, é difícil nesse dia de muita divisão, de não ofender pessoas que apresentam quando eles dizem que tem que abrir a porta para qualquer, porque é membro do corpo de Cristo. Mas um membro do corpo de Cristo que está no pecado não tem o privilégio de participar. Tem lugar lá, mas ele não pode participar porque está sujo, está contaminado, está no pecado. Então, temos que vigiar essas coisas. E se deixamos este ao lado, abrimos as portas, entrar qualquer coisa mal. Não é que não reconhecemos que os crentes em outros lugares não são membros do mesmo lugar, corpo de Cristo. São. Este pão que está na mesa representa todos. Tem lugar lá, mas não podem ocupar por outra coisa. Su mal. Passou a hora. Graças.